Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e esta é mais uma aula assíncrona de GIC, Gestão da Informação e do Conhecimento. Nós estamos no último módulo da disciplina e eu vou começar a apresentar para vocês hoje o segundo modelo específico mais visto, mais difundido na área de gestão da informação. Nós terminamos com o primeiro modelo nas nossas aulas e tivemos um breve ato em relação à apresentação dos trabalhos, né, do exercício avaliativo 1, propriamente dito. E agora vamos retomar aqui com este segundo modelo, que é o modelo do Shu, de Chun-Wei Shu, especificamente voltado para a gestão do conhecimento. O Shu defende que informação é um componente intrínseco a quase todas as ações de uma empresa. E utilizar informação para ele como papel estratégico, além da interligação dos processos organizacionais comuns e pertinentes a toda e qualquer empresa, são ações que podem ser administradas para a criação do conhecimento. Então, o que o Shu quer dizer? Primeiro, para nós ele está cada vez mais chovendo no molhado, né, pela construção da disciplina, pelo que vimos lá em introdução à ciência da informação e agora em gestão da informação e do conhecimento, que informação é uma condição sine qua non para existirmos e operarmos no século XXI. E, de acordo com a perspectiva do Shu, no âmbito empresarial ou organizacional, como queiram, utilizar informações de forma estratégica, ou que tenham papel estratégico, somado à visão, a contemplar essas informações interligadas com os processos pertinentes da organização, é algo que inevitavelmente leva à criação do conhecimento por parte delas. Ainda segundo o autor, na administração contemporânea, destacam-se 3 arenas nas quais a geração e o uso da informação desempenham um papel estratégico para o crescimento e a capacidade de adaptação da organização. Vamos ver detalhadamente essas 3 arenas. A primeira delas envolve a empresa que desenvolve com mais velocidade uma percepção a respeito da interferência do ambiente externo sobre si mesmo. Ou seja, as empresas, as organizações que conseguem perceber que o ambiente externo não é só algo alheio, não é só algo que está do lado de fora, mas que as decisões tomadas, os fatos que acontecem, as perspectivas do mercado, conforme são colocadas no ambiente externo, vão influir sobre si mesmas, começam a largar na frente em termos de vantagem competitiva. Por quê? Porque essa percepção refere-se ao uso da informação para dar sentido às mudanças do ambiente externo. A empresa só vai conseguir entender a mudança de comportamento, as alterações que o mercado sofre e propõe, na medida em que ela usa a informação para poder interpretar estas mudanças. A segunda arena fala especificamente do uso estratégico da informação. De acordo com o Shu, é aquela arena em que a organização cria, organiza e processa informação, de modo a gerar novos conhecimentos por meio de aprendizado. Esses novos conhecimentos possibilitam à organização desenvolver novas capacidades entre os colaboradores, criar novos recursos do tipo produtos, serviços, canais, entre outros, aperfeiçoar aqueles recursos que já existem e melhorar os processos inerentes à organização. Aí vem um ponto muito interessante que vai ao encontro daquilo que a gente falava no início da nossa disciplina sobre a diferença dos esportes, lá ilustrando a sociedade industrial com a canoagem, com o remo,
e a Sociedade da Informação e do Conhecimento com Rafting. Uma das coisas que a gente lembra da Sociedade da Informação e do Conhecimento é que o ambiente, o cenário das corredeiras, ele é altamente instável. Ele, além de ele ser preenchido com pedras, com pedregulhos, que tem que prestar atenção, a força da queda d'água das correntezas, ela altera o curso, muitas vezes, da embarcação. E para melhor se sobressair neste sentido, as pessoas que estão ali envolvidas no esporte do rafting, elas têm que aprender a aprender. É uma das noções mais fundamentais da gestão da informação e do conhecimento e dessa sociedade que nós vivemos hoje em dia. O problema é que as pessoas e também as instituições que demonstram incapacidade de aprender levam a um mau funcionamento ou a um funcionamento não pleno, não completo, enquanto organizações do conhecimento. Para trabalhar esse defeito, essa deficiência que costuma acontecer mesmo hoje no século XXI, a empresa necessita desenvolver uma capacidade de aprendizagem criativa e adaptativa. Então tem que ter na visão da empresa que aprender a aprender é uma constante necessária, sobretudo num ambiente de alta mutação, como nós vivemos na sociedade da informação e do conhecimento, e que a aprendizagem de modo criativo e adaptativo é literalmente aquela que melhor se adapta a essas intempéries, a essas mudanças constantes do ambiente. E a terceira arena é aquela na qual as empresas avaliam e buscam informações necessárias e úteis para a tomada de decisões. A teoria, nesse caso, nos fala que toda decisão tomada deve ser embasada racionalmente, com informações completas e com foco no objetivo da empresa. Só que a gente sabe que isso é o cenário lindo, é o cenário maravilhoso, é o cenário ideal que todo mundo gostaria de viver. E na prática não funciona assim. Por quê? Porque as decisões, as empresas, organizações e as suas decisões, por consequência, são alvo de interferência por interesse de sócios, por barganha nas negociações junto à clientela, as limitações de atender demandas, de satisfazer os anseios dos clientes, entre outros fatores. Então, aqui no ponto, há uma discrepância entre teoria e prática. Essa discrepância leva à necessidade dessa avaliação por parte das empresas para buscar por informações para tomada de decisões. Nem sempre se encontra as melhores informações, as informações mais completas, mais atualizadas. E muitas vezes isso acontece porque fatores como esses que eu citei: interferência dos interesses de sócios, barganha de negociações, limitações, entre outros. Ainda assim, deve-se contar com a avaliação e busca de informação para tentar chegar à melhor e mais efetiva tomada de decisões possível. Qual é a interligação disso tudo? As três arenas de uso da informação, elas têm identidade própria, mas elas não existem isoladamente. Elas estão interligadas e se alimentam mutuamente, fornecendo uma visão holística da organização, holística no sentido de completa, total da organização. Então, de acordo com Shu, criar significado, construir conhecimento e tomar decisões não devem ser vistos de forma isolada, mas sim concêntrica, ou seja, em círculos infinitos, mas que estão uns dentro dos outros, em camadas próprias, mas cada uma dessas camadas internas à organização irá produzir fluxos de informação,
para a camada imediatamente externa, como ele descreve na figura a seguir. Como vocês podem ver aqui, as 3 arenas do Shu estão no topo. Primeiro nós temos a arena em uma camada de construção do significado, segunda arena, criação do conhecimento, e a terceira arena, tomada de decisões. E percebam que elas não apenas existem em camadas próprias, mas elas estão em círculos concêntricos, um dentro do outro, levando nesta sequência lógica e deliberada as ações da organização. Então, de acordo com o modelo do Shu, a criação do conhecimento perpassa primeiro por construir o significado, primeira arena, depois a segunda arena, que é a própria criação do conhecimento, e a terceira arena, tomada de decisão, para aí sim ser considerado ou aplicável enquanto ação da organização. Vamos ver um pouco dessas fases que o Shu nos traz aqui. A primeira fase é chamada de criação de significado. O principal processo de informação consiste na interpretação de notícias e mensagens do ambiente. Isso é algo que nós, seres humanos, fazemos, eu diria até desde a infância, mas nós vamos nos aprimorando ao longo da vida e chegando na vida adulta, aqueles que realmente prestam atenção e se dedicam, realizam esse processo de uma forma muito, como é que eu vou falar, muito automática, mais válida. Por quê? Para todos nós seres humanos, lidar com informações envolve interpretar. E as principais fontes de informação que a gente, enquanto seres humanos, convive hoje em dia, vêm de notícias, da mídia impressa, da mídia televisiva, da mídia alternativa, agora com os podcasts e com os programas específicos em canais do YouTube, certo? Então a gente vai se inteirando do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, no nosso país, no nosso mundo, por notícias que são veiculadas em diferentes mídias. E nós acabamos por realizar interpretações acerca das mesmas. Além disso, o ambiente em que nós vivemos, ou melhor dizendo, plural, os ambientes em que nós existimos, vivemos e desempenhamos as nossas funções cotidianas, acaba por influenciar de alguma forma também a nossa capacidade de interpretação, porque esse ambiente envolve socialização com outros colegas, que pode ser de forma profissional ou pessoal, envolve acesso a fontes de informação que não necessariamente precisam ser notícias, mas são necessárias para desempenharmos as nossas funções, entre outros critérios. Os indivíduos devem decidir quais informações são importantes e relevantes e devem receber atenção. Num mundo cada vez mais globalizado, num mundo cada vez mais presente, sem fronteiras, em que a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, vide aí a guerra na Ucrânia, né, a invasão russa, e que a gente tem notícia disso em tempo real, para falar um fenômeno bem atual, contemporâneo. Nós devemos decidir quais informações são importantes. E essa decisão de importância e relevância, e subsequente dar atenção, ela é muito subjetiva. Tem gente, né, que eu posso apostar no círculo familiar, no círculo social, no círculo profissional de vocês, que presta muita atenção nesse exemplo das notícias que vêm lá quase que a todo momento sobre a guerra na Ucrânia.
Tem gente que não está nem aí para isso, que é um troço que não vai afetar a princípio a pessoa. Então, vejam como isso é subjetivo. Nós conferimos graus de importância e relevância de forma diferentes uns dos outros. Nessa primeira fase, a informação sobre o ambiente organizacional é recebida e seu significado é construído socialmente. E o principal processo informacional é a interpretação das novidades e mensagens sobre o ambiente. Então aqui é onde a informação vem mais relativa ao ambiente organizacional. E nós vamos construir essa informação, ou o significado dessa informação, melhor dizendo, de forma social, interpretando aquilo que o ambiente nos manda enquanto mensagens. Isso. A próxima fase é chamada de construção do conhecimento, em que o principal processo que ocorre é a conversão da informação, por meio de diálogo e de discurso. Então, os membros, nessa fase, trocam seus conhecimentos e articulam o que sabem. É literalmente uma socialização em que nós, uns com os outros, vamos falar a respeito, vamos trocar ideia, vamos conversar para tentar chegar num denominador comum, para ver se o entendimento é o mesmo quanto a um fato, quanto a um evento, quanto a um acontecimento, quanto a uma circunstância, ou tentar fazer com que o denominador venha a ser o mais comum possível. Nessa fase, os membros compartilham seu conhecimento pessoal e criam novos conhecimentos. Mesmo um fato, ou o mesmo fato, acontecimento, evento, circunstância, situação, pode ser interpretado por pessoas diferentes de formas diferentes, porque elas vão empregar nessa interpretação conhecimento pessoal. E muitas vezes esse conhecimento pessoal pode estar defasado, pode estar alheio, a ideia pode não corresponder ao fato. E é justamente nessa fase de construção do conhecimento, quando nós trocamos ideia e conversamos, é que procura-se emparelhar, ou seja, ver se está todo mundo usando a metáfora na mesma página. Para chegar ao conhecimento, é claro. E por fim, a terceira fase, que é a de tomada de decisão. Nessa, a principal atividade, de acordo com o Shu, é a análise e processamento da informação. A atividade informacional chave aqui deve ser o processamento e análise de informação sobre as alternativas disponíveis. Se eu tenho um leque, uma gama de alternativas, a informação deve servir para, após processada e analisada, para tomada de decisões. O Shu defende que os 3 modos de uso da informação, interpretação, conversão e processamento, são processos sociais dinâmicos que continuamente constituem e reconstituem significados, conhecimentos e ações. Então, mais uma vez, não são vistos, não são feitos, não devem ser encarados de forma isolada, embora possuam identidade própria, mas as 3 arenas, que são criação de significado, construção do conhecimento e tomada de decisão, precisam ser encaradas enquanto processos sociais dinâmicos e envolvem interpretação, conversão e processamento. A organização que for capaz de integrar eficientemente os processos de geração de significado, construção de conhecimento e tomada de decisões pode ser considerada uma organização do conhecimento e será capaz, segundo Shu, de adaptar-se às mudanças do ambiente no momento certo e de maneira eficaz, empenhar-se na aprendizagem contínua, desaprendendo pressupostos, normas e crenças que perderam validade, aquilo que muitas vezes a gente vê pessoas
mais maduras, mais experientes, batendo na mesma tecla. Ah, porque eu aprendi com meu pai e esse é um conhecimento que passou de família em família e deve ser feito dessa maneira e a tradição exige que é assim e tem que ser desse jeito. Mas as pessoas, em várias circunstâncias nesse sentido, esquecem que a aprendizagem contínua deve ser a capacidade de você entender que muitas vezes as circunstâncias, as situações e o mundo mudou, que há formas diferentes e que podem ganhar em termos de rapidez, de economia, de custo em relação às formas originais. Terceiro ponto, mobilizar o conhecimento e as experiências de seus membros para criar inovação e criatividade. Cada vez mais a gente fala hoje sobre inovação, que é preciso, que é necessário, que é importante nós sermos estimulados a inovar. E essa inovação muitas vezes vinculada e atrelada com criatividade. Agora, tanto a inovação quanto a criatividade, elas somente ocorrem quando nós somos capazes de combinar conhecimento e experiências nossas com a de outros colegas, mobilizando assim a todos os envolvidos numa direção uníssona. E por último, objetivar seu conhecimento em atitudes decisivas e racionais. Ou seja, nós ainda somos seres humanos, animais racionais. Então é preciso pensar da melhor forma possível, e às vezes isso envolve uma formatação de opinião, uma formatação de mídia, uma formatação de forma mesmo, não textual, mas deixar do textual e passar a ser áudio, passar a ser vídeo, passar a ser gráfico, passar a ser tabela, entre outras alternativas, com vistas a objetivar o conhecimento, ou seja, tornar esse conhecimento objetivo para que possa ser empregado de forma decisiva e racional. Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês e retomo na quarta-feira de forma síncrona. Muito obrigado e até lá!